Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã, ou para você, internauta, boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia e hoje, como tema, engajamento comunitário na conservação da biodiversidade. Convidamos para estar aqui o professor Vanderlei Pereira de Laia. Ele é biólogo e vai trazer para a gente mais informações, mais subsídios nessa entrevista. Professor Vanderlei, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Moreira. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Manhã Sul AM e aos internautas. E para começar, nada melhor que a gente definir a biologia. Então, a gente tem uma definição da biologia enquanto a ciência que estuda a vida, né? Então, o biólogo, o profissional biólogo, quer estudar a vida em todos os sentidos. Plantas, animais, como é que eles se interagem entre eles, modo de reprodução, alimentação, né? Tudo que envolve os seres vivos. E a biodiversidade nesse contexto, como é a melhor definição? A biodiversidade seria a diversidade de vida, tanto animal quanto vegetal. A gente fala em biodiversidade. Agora, esse conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes na biosfera, essa diversidade, aí, como disse, é uma quantidade, talvez ainda algumas espécies que não foram nem estudadas ainda, né? Ah, não, com certeza. Isso é imensurável, né? A gente tem muitos milhões de espécies descritas, mas ainda tem muitas para serem descritas. Tem muitos lugares aí que o homem não pisou, tem muitas espécies que estão aí sem serem descritas, né? É muita coisa que a gente não conhece. E trabalhar a vida às vezes não é fácil, né, Vanderlei? E quando nós falamos estudar desde organismos microscópicos até os maiores seres vivos do planeta, analisando de diversas formas e níveis, é uma responsabilidade, né? Ah, não, com certeza. É uma responsabilidade muito grande e na maioria das vezes até difícil, né, de ser estudada. Porque exige planejamento, exige tempo, não é uma coisa estudar os animais, as plantas no seu habitat natural, não é uma coisa que se faça assim de uma noite por dia, né? Então são coisas bem demoradas. E é um estudo que exige a prática, né? Também, você tem que ter uma certa prática, né? Principalmente, você tem, né? Aí a gente tem biólogo de laboratório, tem biólogo de campo, né? Então, tanto uma área quanto outra, né? A prática é essencial. Agora, ao conhecer o mundo animal, é importante entender como os seres vivos interagem uns com os outros e com o meio em que vivem, né? É o que a gente chama de relações ecológicas, né? Então, é uma espécie interagindo com ela mesma, né? Grupo de mesma espécie, uma espécie interagindo com outra. Isso por busca de recursos naturais, alimento, abrigo, reprodução. Então, tem uma série de fatores que envolvem essa relação. E nesse trabalho de estudo, é importante também saber, né, se está lidando com um animal que possa apresentar algum tipo de risco ou não, né? Isso é extremamente importante. Quando a gente vai para campo fazer um estudo, hoje, na maioria das espécies, a gente tem um estudo prévio, né? Já teve algum pesquisador, alguém que foi para campo, fez aquele estudo. Então, quando a gente vai para campo, a gente já tem, né, uma previsibilidade de qual animal pode causar um determinado risco, qual animal que não. Então, isso já vem de estudos anteriores. Mas sempre tem coisa nova para ser descoberta. E nesse contexto aí da biodiversidade ou diversidade biológica, buscando, igual você começou a referenciar, essa riqueza, né, e a variedade do mundo animal. Pois é muita coisa, né? E aí vale ressaltar que a gente tem que falar de Brasil. O Brasil hoje é considerado o país com maior biodiversidade, tanto animal quanto vegetal, no planeta Terra. Então isso para a gente é motivo de orgulho, né? Motivo de orgulho e cabe assim, uma responsabilidade muito grande para a gente, né, não só biólogos, estudiosos, mas a população como um todo se engajar nessa questão da conservação. E nessa condição de biodiversidade, ou seja, o Brasil seria o país da mega diversidade, né? Isso. A diversidade grande, vamos dizer assim, muito grande. É isso. E nesse levantamento também consta dentro dessa variedade, igual você disse, uma média de quase 20%, né, da biodiversidade está no Brasil. É muita coisa, né? Se a gente for pensar em território, é muita coisa para o Brasil. Agora, o ser vivo, né, cada um que existe, ele tem um papel na natureza, né? Talvez a pessoa vê lá um bichinho, por menor que seja, mas tem um papel dele na natureza, né? Sim, né, não é por acaso que ele está aqui, né? Então, o principal papel que os animais, né, as plantas têm, né, aí vamos falar mais de animais, aquele papel de presa e predador. É um animal se alimentando de outro e outro se servindo de alimento para ele, né?
E isso é importante para quê? Para manter as populações em equilíbrio lá na natureza, né? Então, e aí a gente vai ver a questão da reprodução, né? O animal se reproduzir para perpetuar a espécie, para a espécie não vir em extinção, né? Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. No entrevistado do dia, hoje nós estamos conversando com o professor e biólogo Vanderlei Pereira de Laia, e o nosso tema é engajamento comunitário na conservação da biodiversidade, conhecendo um pouco mais sobre biodiversidade. Vanderlei, e essa diversidade biológica presente em todo lugar, igual nós já começamos a citar aí, nos desertos, nas tundras congeladas, nas fontes de águas sulfurosas, em todo lugar tem vida, né? Todo lugar. O planeta Terra, ele é praticamente 100% habitado, né? A gente tem nos polos, né, onde tem nas geleiras, você tem uma diversidade menor de animais, né? Mas todo lugar tem sua vida. Aí as plantas, os animais e os micro-organismos fornecem alimentos, remédios e boa parte da matéria-prima industrial consumida pelo ser humano. Aí que tem que haver o equilíbrio, né? Essa é uma grande questão mundial que a gente tem, esse equilíbrio do uso de recursos naturais. Muitas vezes a gente acaba não sabendo utilizar e, às vezes, quando utiliza, ultrapassa esse limite, né? A gente tem que pensar... às vezes, eu não gosto de falar muito, pensar nas futuras gerações. A gente tem que pensar em nós enquanto estamos vivendo aqui nesse momento, né? Então, não é pensar no futuro, a gente tem que pensar na gente aqui. Como é que está o mundo agora? Como é que a gente está vivendo? Né? Pode melhorar? Como é que é a relação nossa com o meio ambiente, com os recursos naturais, a água, com as plantas, né? A gente está desmatando, não está? Eu estou fazendo a minha parte enquanto, né, conservação. Então, a gente tem que pensar no atual, nesse momento. E nesse contexto aí é fundamental ter desenvolvimento sustentável, né? Progresso e preservação ambiental. Isso ainda é possível? Não, com certeza, né? Essa aí é a chave da vez, né? Desenvolvimento sustentável é você usar os recursos sem esgotá-los, né? Que a gente sempre fala. Uma vez que eu uso um determinado recurso e vou no fim dele, não tem sustentabilidade aí. E isso vale em todos os aspectos, né? Utilização de água, das matas, e a gente tem que pensar, né, nesse recurso sustentável enquanto a vida que está ali, principalmente os animais. Eles precisam daqueles recursos também. Não é só o ser humano às vezes pensa só nele, mas e a vida que está ali? Então a gente tem que pensar nisso aí com mais carinho. E nós estamos em uma região com vestígios de mata atlântica, preservando algumas espécies ameaçadas de extinção, e teria como citar, por exemplo, algumas dessas espécies? A região nossa, a gente pode... nós temos uma espécie, a gente chama de bandeira aqui na região nossa, que é o mono cavoeiro, o muriqui, que ele ocorre aqui na RPPN Mata do Sossego, em Simonésia, né? E junto a ele já nós temos outras espécies de aves de rapina, gavião pega-macaco, por exemplo. Nós temos felinos, né? O pessoal quando a gente fala de felinos, o pessoal tem muito medo, né? Mas a gente tem aí gato do mato, de Guatiri, que tem onça parda, sussuarana, tá pertinho de nós, aqui a gente sempre tem notícia desses bichos pelas matas aí, né? Então, assim, são várias espécies que estão... O sagui é um outro primatazinho pequenininho, o sagui da serra, também ameaçado de extinção, que ocorre na região nossa, no Parque do Sagui, Mamirim. Nós temos registros dele em algumas regiões aqui próximas a Sacramento também. Então, nossa região também ela é bem rica nessa questão da biodiversidade. Por falar na região, né, que tem também a cafeicultura, que é a referência, né, aqui na região das montanhas, áreas que são plantadas, né, com esses cafeeiros, né, e o produtor rural, como é que tem a atuação dele quanto à biodiversidade, talvez até na própria propriedade? Então, esse é um tema assim, meio delicado, porque o café, enquanto economia, é extremamente importante para a nossa região, né, a gente tem que levar isso em consideração. Na prática, a gente percebe que eu, enquanto ambientalista biólogo, não vou dizer todos, mas a gente tem, né, um número até expressivo de produtores rurais que não dão muita importância para essa questão quando a gente vai falar de biodiversidade, de conservação do meio ambiente, né? Eu acho que falta mais um trabalho de educação ambiental, de informação. E hoje, aí vale ressaltar que a gente tem na nossa região, está sendo trabalhado muito a questão do café especial. Às vezes o café, né, de uma maneira especial, o café orgânico.
Então, você trabalhar essas questões ambientais paralelo, isso acaba agregando valor para o produtor. Isso é extremamente importante. Essa interferência de agrotóxico, Sim. Né? É uma alternativa, né? Também é. E essas leis de proteção ambiental que estão cada vez mais rígidas na prática? Pois é, as leis, elas são rígidas, né? Se fossem cumpridas ao pé da letra. O problema é que muitas vezes eles não conseguem, né? Os órgãos ambientais não conseguem aplicar a lei como era para ser. Então, por isso que a gente às vezes acaba vendo muita inflação, né? Por conta disso, porque a lei não é aplicada. E na realidade, aqui na nossa região, quais as principais ameaças à biodiversidade? Então, no geral, isso não é só a região nossa, né? A gente se expande pelo Brasil e talvez até outros lugares. É o desmatamento, né? Piscicultura, construção de bairros, de condomínios. A gente tem queimadas, né? Queimadas. Aí outro fator é a monocultura. A monocultura, né? A gente sabe das culturas de subsistência, café, arroz, feijão, milho e outras mais, né? Então, essas culturas elas não favorecem a biodiversidade, né? Então, daí a importância de você ter áreas de preservação, para compensar isso. Perfeito. Agora, nesse contexto aí dessa agressão, né, à natureza, a gente observa aí também os córregos que são afetados, né? Você lembrou aí das nascentes, as encostas, né? Tudo isso aí trazendo uma influência com resultado negativo, né? Pois quando a gente fala de que as leis são aplicadas, né? Então você tem, dos cortes, você tem uma margem de proteção, que a gente chama de mata ciliar, que deveria ser mantida ali, exatamente para proteger aquele córrego, né? Uma nascente. E as matas de topo também tem uma inclinação, né? Que me parece que é 45 graus, a partir dali você não pode tirar a vegetação. Você tira a vegetação, vem uma chuva, essa chuva vai descer com mais velocidade, vai tirar nutrientes da terra. A questão dos córregos, você tem o problema de lixiviação, que é levar sedimentos para o córrego e acaba diminuindo o leito da água. Então, isso é realmente um problema sério que a gente tem, não só aqui, em todos os lugares, né? Professor Vanderlei, quando falamos da conservação da biodiversidade, como as comunidades estão organizadas? Estão mais atentas? Como é que está isso aí? É difícil a gente falar, né? Porque às vezes, eu já falei um pouquinho antes, tem assuntos que é meio complicado a gente tocar, né? Mas a gente não vê muitas ações positivas, infelizmente. Eram para ter mais, né? Mas infelizmente não. Deveria ter uma efetividade maior. Com certeza, né? O problema é que a população, no geral, ela fica esperando o poder público agir. Então a gente tem que ter pequenas ações nossas, né? E vai agregando aquilo ali para ter um determinado resultado. Perfeito. E o papel da escola para criar e desenvolver uma conscientização da importância da conservação da biodiversidade? A escola e o seu papel? A escola é extremamente importante, principalmente na questão da educação ambiental. E eu enquanto professor, biólogo, eu procuro trabalhar isso na escola, né? Você conservar, você preservar, porque senão uma hora isso acaba, né? Então eu sempre falo para alunos meus, às vezes a gente vive nesse mundo como se tivesse outro para viver. Não tem. Só tem vida aqui, né? Não adianta ficar procurando vida em outro lugar. A gente está aqui, tem que botar o pé do chão e conservar, né? Preservar aqui o nosso planeta. Então, acho que é a educação ambiental. Não tem outro caminho, tem que ser a educação ambiental. E trabalhar, às vezes, com a criança, com o jovem, é o caminho, né? Com criança e jovem é mais fácil porque eles estão formando conceitos. Então, é mais fácil a gente chegar, né, e já implantar determinado conceito, né, como trabalhar isso, aquilo, né? Pessoa adulta, às vezes, é mais difícil. Você pega um adulto que já viveu a vida toda, meio que no erro, é difícil você mudar um pouquinho determinados conceitos, né? Então, é criança e jovem, né? Criança, jovem e adulta. Conhecimento e engajamento em prol da conservação da biodiversidade. É fundamental. Sim. É conhecer para preservar. A partir do momento que você conhece, né? Eu trabalho, para quem me conhece, no meu trabalho, no meu dia a dia, eu trabalho muito com animais. Então, eu sou do lema, assim, o uso de animais com preservação para educação ambiental. Porque se eu ensino uma criança, um jovem, até um adulto, a gostar dos animais, né, os animais vivem nas matas, então, automaticamente, ele tem que conservar a mata enquanto o animal está lá. Então, é um paralelo, né? Eu gosto de trabalhar por esse lado. Você, como professor, como ambientalista, biólogo, que tipo de animal você trabalha? Então, eu tenho uns animais em casa que muita gente não gosta, que são cobras. E eu comecei a trabalhar com cobras exatamente por essa questão, que
antes de eu entrar na faculdade de biologia, eram animais que a gente via as pessoas matando e aquilo me incomodava. Não só as cobras, um sapo, um gambá, então aquilo me incomodava muito. Aí eu comecei a adquirir os animais, trabalhar palestras em escolas, né, para mostrar para as pessoas que os animais eles têm muito a contribuir para a gente. Né, faz mais bem para a gente do que mal. Então você tem que aprender a gostar para preservar. Às vezes a pessoa olha o animal, já sente um receio, um medo, né? Tem que conhecer primeiro, né? É um medo porque não conhece, né? A gente recebeu isso dos nossos antepassados, que cobra é tudo igual, cobras todas mordem, cobras todas têm veneno, né? Todas matam, e não é assim, né? Então, aí quando você vai estudar os grupos, a gente vê que é diferente, então a gente tem que passar esse conhecimento para frente. Professor Vanderlei, pelo que nós passamos aqui, buscando esclarecer aí esse trabalho de conservação da biodiversidade, esse engajamento, envolvimento da comunidade, existindo alguma dúvida, qual o caminho que a pessoa deve buscar, também qual contato? Então, quem quiser, tiver dúvidas sobre fauna, principalmente, né, pode ligar no meu telefone, o DDD 33 99905 5948. A gente tira dúvidas, se eu não souber, eu vou procurar informação, mas pode me chamar, sem problema. Agradecemos a participação aqui na programação da Mãe Iguaçu. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui, passando um pouquinho de conhecimento. Muito bem, então, no entrevistado do dia, hoje nós conversamos com o professor Vanderlei Pereira de Laia, biólogo, também ambientalista, e o nosso tema, engajamento comunitário na conservação da biodiversidade. Para você, ouvinte da Mãe Iguaçu, para você, internauta, muito boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.